tarde, queridas mulheres que nos escutam, que nos assistem e que se encontram para novamente podermos nos alimentar da Palavra de Deus. Eu espero encontrá-las bem, na paz do Senhor e também com saúde. E nesta quinta-feira, no nosso estudo, convido para começarmos com a oração. Uma oração de agradecimento e também de pedir para que o Santo Espírito de Deus esteja conosco. Assim, vamos acender a nossa vela, certas da presença do Espírito Santo em nosso meio. Assim, vamos aquietar o nosso coração e também convido vocês para orarmos. Ó querido Deus, nós te agradecemos pela vida, te agradecemos por mais uma semana, te agradecemos pelo alimento em nossa mesa. Pai querido, nós te agradecemos porque a vida que tu nos dás é um verdadeiro presente. Obrigada pela tua presença, pela tua palavra que sempre nos ilumina e nos conduz no caminho. E te pedimos assim, Senhor, com o coração grato, venha com o teu Santo Espírito, aqueça os nossos corações e preenche-nos com a tua palavra, que ilumina e que nos dá esperança. Assim, Senhor, te agradecemos e te pedimos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridas mulheres, para esta tarde, quero compartilhar com vocês que nesta semana também fui convidada a participar de um seminário que a ISLB, a secretaria lá geral da nossa igreja, junto com o departamento e a coordenação de gênero, nos convidou a participar de um seminário para fortalecimento de ministras da ISLB, de nós mulheres que também assumem essa tarefa de estar na liderança das igrejas para anunciar o Evangelho. E foi muito gostoso o estudo que trouxeram para nós e também este convite. E assim também animada e motivada por aquilo que recebi, eu quero compartilhar com vocês da leitura de um texto bastante conhecido nosso. Mas como é interessante quando alguém nos apresenta um outro olhar sobre o mesmo texto. Como alguém consegue trazer para nós novamente uma luz a partir daquelas experiências e vivências que Jesus tanto fez, né, e viveu quando estava em nosso meio. E esta passagem se encontra no livro de Lucas, o capítulo 8, e os versos de 40 ao 48. Eu vou compartilhar com vocês. Quando Jesus voltou para o lado oeste do lago, a multidão o recebeu com muita alegria, pois tinham ficado à espera dele. Então chegou um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga daquele lugar. Ele se ajoelhou aos pés de Jesus e pediu com grande insistência que fosse até a sua casa, porque a sua única filha, de 12 anos, estava morrendo. Então Jesus ia caminhando, a multidão apertava ele de todos os lados. Nisso, chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Ela havia gastado com médicos tudo aquilo que tinha, mas ninguém conseguia curá-la. Ela foi atrás de Jesus e tocou a barra da capa dele, e logo o sangue parou de escorrer. Aí Jesus perguntou: "Quem foi que me tocou?" Todos negaram, então Pedro disse: "Mestre, todo o povo está rodeando o Senhor e o está apertando." Mas Jesus disse: "Alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu o poder." Então, a mulher, vendo que não podia ficar escondida, veio
tremendo, se atirou aos pés de Jesus e, diante de todos, contou a Jesus por que tinha tocado nele e como havia sido curada na mesma hora. Aí Jesus disse: Minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. Até aqui eu compartilho esse texto. Logo depois, Jesus segue o seu caminho, chega à casa de Jairo e cura a filha de Jairo também. Na verdade, ele chega lá e a menina já está morta, ou pelo menos todos dizem que ela já morreu há algumas horas. E Jesus fica sozinho com ela e com o pai no quarto e ressuscita a filha de Jairo. Este também é um texto bastante conhecido nosso. Mas o que nós fomos convidadas a refletir é sobre esta mulher que não tem nome e que no caminho que Jesus vai atender ao pedido do pai de Jairo, que era da sinagoga, para salvar sua filha, esta outra mulher aparece no caminho. E é muito interessante este relato. Esta mulher, em primeiro lugar, não tem nome. Pelo menos o texto não diz o nome dela. Diz que ela simplesmente há 12 anos sofre com hemorragia. Muito provavelmente é alguém que, se nós pensamos na sua primeira menarca, nunca estanca, nunca para, e se mais ou menos com 10, 12 anos nós temos a primeira menarca, então esta mulher com 12 pode ser que já tenha 22 anos. Então era uma mulher que muito provavelmente não tinha se casado, não tinha marido e sofria muito. E já tinha feito de tudo, porque o próprio texto diz que ela passou nas mãos de muitos médicos que não conseguiam curá-la. E é interessante que essa mulher, de uma forma muito sutil, ela aproveita aquela oportunidade em que Jesus está indo atender um outro pedido. E ela chega devagarzinho no meio da multidão, sem querer ser percebida. Mas ela tinha certeza de que se ela ao menos tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Tamanha a fé que ela tinha neste homem que ela ouviu falar, que curava as pessoas de suas enfermidades, que falava de um outro reino e também falava de que todas as pessoas tinham direito de ser amadas. Então ela se aproximou, se encorajou timidamente e tocou em Jesus. E é interessante que no meio, vocês imaginam toda essa multidão, imediatamente Jesus percebe que algo aconteceu. É um dos textos que fala que o próprio Jesus diz que eu percebi que de mim saiu poder. Ele não se dá de despercebido por aquilo que aconteceu, mesmo tendo tanta multidão e mesmo tendo o compromisso sério de ir atender a filha de Jairo. Jesus para no meio da multidão e pergunta para os discípulos: quem me tocou? Pergunta para as pessoas. Os discípulos meio que ficam: Senhor, tem tanta gente aqui, está todo mundo tocando no Senhor, estamos todos tão apertados. Mas daí ele diz: não, foi um toque diferente, de mim saiu o poder. E daí neste momento é como se Jesus não fosse adiante se não pudesse saber quem é que teve tanta fé para tocar nele e ser atendido. E daí essa mulher, diz aqui, com medo, tremendo, né, se coloca de joelhos e diz que foi ela e também diz o que aconteceu, que imediatamente ela também sentiu que o seu sangramento parou. E Jesus se surpreende, né, com a fé desta mulher e responde a ela:
minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. No tempo de Jesus, ter a coragem de passar por uma multidão, ter a coragem como mulher e como pessoa doente que ela estava, de ir ao encontro, é realmente um ato que merece a nossa atenção. Ao mesmo tempo, Jesus não despreza esse tipo de atitude. Nós podemos perceber que ele para, inclusive com os compromissos que tinha adiante, mas ele para e dá atenção àquilo que aconteceu. Esse pequeno toque, esse pequeno momento onde ela vai até lá, para Jesus é importante. E com isso nós aprendemos o como Deus olha e cuida de cada movimento que nós fizemos. De cada busca, cada procura a Deus é importante. Nem que ela seja tímida, nem que ela venha carregada de dor, nem que ela venha tendo que enfrentar barreiras, né? Ele, inclusive, para e escuta e nos atende e nos proporciona a sua cura, né? Nos proporciona que nós chegamos e podemos tocar no próprio Deus, né? E dele receber o amor, a cura, a resposta que precisamos. Isto é muito legal nesse texto, né? É muito interessante o como no meio de uma atitude onde ele atende o pedido de um homem, é uma mulher que é curada e ele cura inclusive a outra menina, que é a própria filha do Jairo. É interessante como o olhar de Deus não despreza ninguém, nunca desprezou e nunca vai desprezar. É um olhar totalmente inclusivo. E interessante também é esta busca que esta mulher faz. Esta mulher nos ensina a coragem que temos que dispor muitas vezes de enfrentar barreiras que às vezes estão totalmente fechadas, assim como aquela multidão fechava e quase impedia ela de caminhar. Ela estava na sua timidez, na sua pequenez naquela época, ela se encorajou, ela sabia o que ela queria, que se ela ao menos tocasse na barra da capa de Jesus, ela seria curada. Ela queria muita pouca coisa, só queria aquele toque, mas ela sabia que aquilo iria transformar a vida dela. Então, com esta mulher, nós aprendemos a ter a coragem, não aquela coragem arrogante de sair, né, dizendo eu posso tudo, mas aquela coragem que nos move a enfrentar obstáculos bem reais e muitas vezes difíceis de ser ultrapassados, mas nos dá a coragem porque nós temos a certeza de que o mínimo que nós conseguirmos já vai ser o suficiente, já vai bastar para aquilo que nós precisamos. Ela precisava se livrar daquela dor, daquele sangramento que ia levar ela certamente à morte, daquilo que estava impedindo ela de ter um relacionamento com alguém, de ter família, e daquilo que fazia com que todas as pessoas vissem ela como alguma maldição, por ter uma doença que não se curava. Então, ela busca este toque, este encontro com Deus. E ela consegue, na sua timidez, na sua condição, na dor que ela tinha, ela vai. Então, é esta coragem que esta mulher nos ensina nesta tarde, né? Esta coragem de nós, por coisas pequenas, mas que vão fazer grandes diferenças na nossa vida, ela vai. Ela se lança à multidão, porque sabe que um simples toque iria transformar tudo em sua vida. E Deus reconhece quando nós, nos nossos pequenos gestos,
de coragem, de ânimo e de motivação, buscamos a transformação de muitas coisas. Esta mulher também nos ensina de que não é preciso viver a vida toda com um sofrimento do qual nós não queremos. Ela sabe que aquilo a faz sofrer e ela já estava buscando há muito tempo um médico ou pessoas que pudessem curar ela daquela dor, daquele sofrimento. O que nós fazemos quando algo está de fato doendo dentro de nós? Será que nós continuamos insistindo? Será que nós continuamos buscando, né, a cura daquilo que nos atrapalha, daquilo que não nos dá a vida de que nós desejamos e que o próprio Deus promete para nós, vida plena? Para essa mulher se sentir inteira, ela tinha que se livrar desta dor, deste sangramento. E ela não desistiu. E olha que fazia muito tempo, 12 anos é muito tempo para conviver com uma doença. Mas ela não desistiu, ela foi adiante. E aquilo que estava atrapalhando, ela foi buscar, né, para então, de fato, viver plenamente. Por vezes, o que nos dói, o que nos machuca, não é só aquela dor física. Não é nem sempre a doença do corpo, mas são aquelas coisas que fazem doer a nossa alma, de que nós somos acostumadas ou nos acostumamos a ela. E que no fundo, tiram de nós a dignidade, a liberdade e a vontade de viver. Muitas vezes nos aprisionamos em pensamentos que nem são os nossos, são os dos outros. Pensamentos sobre nós e sobre aquilo que nós temos que fazer ou aquilo que nos faz feliz, sendo que nem é a partir de nós. Coisas que nos causam dor. Às vezes é um preconceito, às vezes é um conceito de mulher, de dona de casa. Tantas coisas que podem estar impedindo a nossa vida de ser plena, como Deus quer. Com essa mulher temos hoje aquela coragem que ela nos ensina de sutilmente enfrentar essas barreiras e o simples toque pode ser transformador. Queridas mulheres que, assim como para nós também como ministras nessa semana recebemos esta palavra, que também com vocês essa palavra possa de fato, palavra de Deus, ser transformadora em nossas vidas. Vamos ficar atentas então àquilo que nos deixa com dor, aquilo que muitas vezes está há anos nos incomodando e que às vezes a gente tem medo de se livrar. Vamos nos encorajar. A vida que Deus quer para nós é uma vida plena, uma vida feliz, uma vida digna. Não significa uma vida tão fácil. Não é vida fácil, mas uma vida plena, com respeito. Isso nós podemos conseguir. Isso nós podemos continuar buscando, porque é para esta vida que Deus chama cada uma de nós. Amém. Encerro com um canto que eu gosto muito, que é a oração de Francisco de Assis, e a Luziana e o Rafael tocam muito bem, porque muitas vezes nós precisamos dessa transformação. Transformação do ódio para o amor, transformação da guerra para a paz, transformação da nossa dor para a cura, né? Ou para a liberdade, para o término da opressão que muitas vezes o mundo nos faz sentir. Então fiquem com este hino, que eu acho uma oração muito bonita, e façamos deste hino a nossa oração nesta quinta. Queridas mulheres, até nos vermos. Que Deus continue guardando vocês na palma de sua mão.